O Duran está comigo, obrigado Estevão por enquanto, ele volta, o Estevão Limana e o Diego Calovia, assim como toda a nossa reportagem lá no Rio Grande do Sul volta, tão logo tenhamos atualizações. O Pedro está aqui comigo porque apesar de toda essa situação, muitos moradores têm insistido em voltar para casa por causa das questões de segurança, dos relatos de saques, de furtos. Vizinhos têm feito até patrulha em áreas alagadas e é o Pedro Duran que vai contar essa história para a gente. Pois é, a gente via nas imagens do Diego Calovia, que está lá com o Estevão, né, Yuri? Você olha para um lado da rua, parece tudo normal, vida normal, carro circulando, você vira a câmera 180 graus, você vê uma completa inundação e um rastro de destruição. Várias cidades do Rio Grande do Sul estão alagadas, uma delas é Rio Grande, no sul do estado, onde há bairros que tiveram a chegada dessa água que escoou para a Lagoa dos Patos e que se espalhou por Pelotas e por Rio Grande. E o nosso repórter Guilherme Rajão, lá na cidade de Rio Grande, entrou em uma dessas casas alagadas. A gente pode até colocar as imagens dessa casa alagada para poder mostrar para quem está acompanhando a gente. Olha só, Yuri, os móveis erguidos com tijolos, ali a cadeira dentro da água. Tudo para garantir que não tenha um estrago ainda maior. A sorte desse senhor, o seu Rui, é que a casa tem 2 andares, então ele ainda consegue subir para a parte de cima. Mas você vê que ele está andando dentro da própria casa com uma bota para se proteger justamente dessa água. Portões, móveis, mesas, cadeiras, todos estragados, porque, obviamente, você teve aí a entrada dessa água de uma forma muito rápida e as pessoas não conseguiram se preparar para poder tirar tudo do lugar. O seu Rui é uma das pessoas que voltou para casa depois de ter deixado a própria residência, o próprio abrigo. O Guilherme Rajão entrou na casa dele, conversou com ele e perguntou por que você insiste em ficar na sua casa que está alagada. E ele estava contando para o Rajão justamente isso que você estava explicando, Yuri, que você tem em alguns lugares relatos de furtos, relatos de saques e as pessoas se organizando para conseguir guardar a segurança das casas. Nesse bairro que ele foi, os moradores fizeram uma divisão, então cada noite passa um lá e eles fazem uma espécie de patrulha para garantir que as casas ali da rua não vão ser invadidas, não vão ser furtadas. Muito embora seja importante destacar 2 pontos. O primeiro deles é que a Defesa Civil e as prefeituras das cidades de Rio Grande, de Canoas, de Pelotas, de Porto Alegre, de Eldorado do Sul, de São Leopoldo, orientam as pessoas que não voltem para as áreas alagadas. Aí o seu Rui aparece na imagem, ele que estava explicando justamente esse retorno. E o segundo ponto importante, Yuri, pensando inclusive que essa água pode aumentar, essas casas podem voltar a ser inundadas, a Polícia Civil afirma que não existe um descontrole na segurança pública do Estado, que a segurança pública do Estado está controlada e que os níveis de combate à criminalidade são bons níveis na comparação com anos anteriores, muito embora, obviamente, você tenha ali uma diminuição da criminalidade por conta dos alagamentos. Então, muito embora a gente veja, como eu disse, essas pessoas ainda resistindo em deixar suas casas, é importante a gente ressaltar que a orientação das autoridades é para que as pessoas não voltem, não corram risco e esperem a água baixar. Ninguém pode criticar ou condenar uma pessoa que decide abrir mão da própria segurança para tentar voltar para casa e salvar o patrimônio que construiu durante a vida. Aqui o nosso papel também não é de condenar nem criticar ninguém, mas é importante mostrar essa realidade e o risco que essas pessoas estão correndo em situações como essa que o Guilherme mostrou lá com o seu Rui no Rio Grande Sul do estado. Pois é, importante destacar, né, essa situação que o Pedro Duran descrevendo para a gente, na cidade de Rio Grande, que é bem no extremo sul do Rio Grande do Sul, naquela região próxima à ponta ali mais setentrional da Lagoa dos Patos, Rio Grande, que é a cidade onde tem um porto bastante importante do Rio Grande do Sul, com essa saída para o mar e o acesso à Lagoa dos Patos. De fato, não se trata de fazer julgamentos, não precisamos ter opinião sobre tudo aqui, mas a questão de fato é que a orientação das autoridades é que, diante dessa possibilidade de aumento do nível da água, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, daí a recomendação de preservar a própria segurança. Claro que bens materiais são importantes, mas bem material se recupera. Vidas, infelizmente, não tem jeito se perder. Obrigado, Pedro Duran, pelas informações.